As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre mulheres no Brasil e no mundo. E que após a menopausa, o risco de infarto em mulheres triplica. Enquanto muitas pensam que o câncer de mama é a maior ameaça, o coração é que pode estar em perigo. Começa agora o programa Emagrecer, comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas que são referência no Brasil. E no programa de hoje, você vai entender o porquê a menopausa ocorre, o porquê há um aumento no risco cardiovascular, ou seja, por que aumenta o risco de ter infarto, por que aumenta o risco de ter AVC entre as mulheres. E qual é o papel da terapia de reposição hormonal? Quais os benefícios, quais os riscos? Você vai entender que a menopausa não é apenas uma fase de ondas de calor ou mudanças emocionais. Ela também transforma o corpo feminino de maneira que muitas vezes passam despercebidas. O que antes protegia o coração, agora pode se tornar uma ameaça. Hoje temos a participação da doutora Cristina Milagre, médica cardiologista e do esporte, que irá nos esclarecer os principais problemas, as principais dúvidas sobre esse tema. Fique conosco e saiba como se proteger. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E hoje nós estamos aqui com a doutora Cristina Milagre. É milagre de fazer milagre mesmo, Cristina? Bom, isso daí eu costumo brincar com meus pacientes, né? Que eu falo que a gente faz milagre junto. O paciente faz a parte dele e a gente a nossa. Isso já é muito bom. O milagre pode acontecer, né? Dessa forma fica bom. Maravilha. A Cristina, gente, é cardiologista e é também médica do esporte. E hoje a gente vai tratar deste tema super importante, que é menopausa, que é terapia de reposição hormonal. O que tem a ver isso com a saúde da mulher? Mas primeiro a gente precisa definir o que é menopausa, né, Cristina? O que significa isso? Porque às vezes muitas mulheres falam, eu estou na menopausa, mas o que é realmente a menopausa? Na verdade, a menopausa é definida como a última menstruação. Então, para você definir a última menstruação, a mulher tem que ficar 12 meses sem menstruar. Então, esse período que ora a menstruação vem, ora não vem, a gente chama de climatério. Então, às vezes, a mulher pode ficar 2 anos no climatério, até ela definir que menstruou pela última vez há 1 ano. Aí sim, vai definir. Diagnóstico clínico de menopausa. É isso daí. Legal. E aí a gente tem dosagens hormonais, coisas que podem auxiliar. E muitas vezes a mulher começa a perceber porque ela vai tendo alguns sintomas, vai percebendo que o corpo está mudando, e aí ela começa a achar estranho. Falar em corpo mudando, Cristina, quais são as principais mudanças que ocorrem no corpo da mulher a partir do momento que ela entra ali no climatério? Climatério, menopausa, ocorrem mudanças físicas, vamos dizer assim? Podem acontecer, uma vez que a gente sabe que o estrogênio, ele é um hormônio lipolítico, né? Então ele ajuda na queima de gordura. Então as mulheres têm maior tendência a ganhar peso, mais dificuldade de perder. Mulheres têm algumas alterações emocionais do ponto de vista de irritabilidade. Algumas mulheres queixam de alteração assim, está mais esquecida, que a memória não é a mesma, o colesterol pode alterar, porque a gente sabe que interfere, porque os ovários, eles não vão gastar mais o colesterol para produzir hormônios, né? Sobrar colesterol. E vai sobrar. Então, assim, nesse período é fundamental que a gente implante mudanças de estilo de vida, para que possa minimizar alguns efeitos, né? Então, a mulher precisa ter como médicos de acompanhamento, tanto o cardiologista quanto o ginecologista. Por quê? Porque estar no climatério, definida a menopausa, aumenta o risco cardiovascular.
os fogachos vão... Diz que nessa fase o risco da mulher iguala o do homem, né? Exatamente. Tem mulheres que a vida vira assim do avesso e outras mulheres passam mais tranquilas. O sintoma que mais incomoda... Isso que eu ia perguntar, já que você falou assim que a vida vira do avesso, provavelmente que aparece ali sintomas, aparece alguma coisa que se manifesta. Quais são, na sua experiência clínica, lá no consultório, quais são os principais sintomas do que as mulheres mais reclamam quando entram no climatério e menopausa? O que mais as mulheres reclamam é a questão das ondas de calor, que realmente assim são inesperadas. Você não tem como controlar, e tem mulheres que dizem, parece que eu saí do chuveiro. Outras falam, eu acordo com frio, depois eu tô com calor, aí eu troco de pijama. Então, as ondas de calor realmente, isso gera muito Estresse. mal-estar, muito estresse. Por exemplo, você está trabalhando no ambiente de trabalho, a roupa molha toda, você está numa reunião de trabalho, né? Então, isso gera, às vezes, um constrangimento no ambiente de trabalho. E essas variações também da parte psíquica, né? Muitas vezes leva assim, não o estresse, mas uma irritabilidade, mais labilidade emocional. E também essa questão do colesterol. Muitas mulheres vêm ao consultório porque o ginecologista disse, olha, seu colesterol está alto, procure o cardiologista, ou a sua pressão está 14/9, precisa ir no cardiologista. Porque muitas mulheres às vezes nunca foram no cardiologista. Aí é a ginecologista que fala que tem que ir. Eu recebo bastante pacientes Exatamente. no consultório encaminhada pelo cardiologista. Pelo ginecologista. Pelo ginecologista. E eles falam mesmo assim, não, agora você entrou na menopausa, você está entrando no climatério pré-menopausa, agora o seu risco cardiovascular aumenta. Aí a mulher já fica preocupada. Exatamente. Porque assim, mas como assim meu risco vai aumentar? Pois é, porque quando a gente vai avaliar um paciente do ponto de vista de risco, a gente faz uma estratificação de risco. Então a gente vê as características daquela paciente, a idade, como é que está a pressão arterial, se ela toma alguma medicação, como é que é o colesterol bom, como é o colesterol total, se ela toma medicamento para pressão, a faixa etária, porque ao mesmo tempo que tem mulheres que estão na menopausa, no climatério com 48, outros estão com 55 e ainda estão numa fase produtiva, vamos dizer assim. Então é uma janela que varia muito de mulher para mulher. A gente diz que 45 a 55 anos é o período comum. Algumas mulheres estão tendo abaixo dos 45 anos e a gente considera a menopausa precoce abaixo dos 40. Que com esse mundo moderno, estresse, muita coisa, eu conversei recentemente com um colega ginecologista, ele disse que vem tendo um aumento mais expressivo da precocidade da menopausa, né? Com isso, aumenta o risco cardiovascular. Exatamente, porque o estrogênio, ele nos protege, né, Rogério? O estrogênio é o principal hormônio da mulher. Exatamente, é o principal hormônio da mulher. Então, uma outra coisa que é muito importante é as mulheres saberem que os problemas que são gerados nessa fase de climatério, menopausa, são em função da queda do estrogênio e não da testosterona. Porque muitas vezes a mulher vem com a preocupação da testosterona, mas nós mulheres, a gente tem um cheirinho de testosterona. Tem que ser, né? Temos o estrogênio como o nosso hormônio principal e vocês, o homem, tem o estrogênio como o principal hormônio, mas vocês também têm estrogênio. A testosterona como principal hormônio, né? Isso, e o estrogênio vocês também têm. Mas um pouquinho. Sim. Então, assim, o nosso problema, o que acontece com o corpo da mulher é por causa da queda do estrogênio. Então, isso tem que ficar muito... as mulheres têm que ficar atentas a isso, porque hoje é uma preocupação enorme das mulheres com a testosterona. Eu falo, gente, mas o nosso hormônio é estrogênio. Então, na reposição hormonal, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você pode até usar um pouquinho de testosterona gel, mas as questões que acontecem é por causa do estrogênio. Isso tem que ficar muito claro. Tanto é que quando a gente faz os exames de sangue para detectar a menopausa, o estrogênio foi lá para o pé, né, baixou muito, e o FSH, que é o hormônio que estimula o ovário a produzir o estrogênio, ele está alto. Como o ovário já está em falência, o FSH está lá tentando retirar o máximo do ovário que ainda tem um resquício. E aí, quando você pega um exame que o estrogênio está lá menor que 0,5, bem baixo, tem os valores lá de referência e a gente vai ver que realmente a mulher está naquela fase. Então, não se esqueçam, não se preocupem tanto com a testosterona. O nosso hormônio é o estrogênio e a gente tem que buscar
as terapias que estão disponíveis, e aí você tem uma certificação tanto do cardiologista quanto do ginecólogo, porque você pode ter contraindicações tanto da parte ginecológica quanto da parte cardiológica. Isso sem contar a parte oncológica, né? Sim. Que a gente vai falar depois. Né? Exatamente. Então, não sai daí, que no próximo bloco a gente vai continuar nesse bate-papo aqui, levando informação de qualidade com profissionais qualificados. Então não sai daí, em um minutinho a gente está de volta. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade. Dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta, espero que você não tenha saído daí e não perca esse importante programa, porque o tema de hoje é para você, mulher que está aí, entrando no climatério, bateu o 4.0, o 4.5, os fogachos, os calores começaram a surgir. Esse programa é para você, então não sai daí, porque hoje nós estamos aqui com a doutora Cristina, cardiologista e médica do esporte, e estão trazendo para vocês informações aqui interessantes para vocês. E nesse bloco agora a gente vai discutir sobre menopausa e risco cardiovascular. Cristina, que negócio é esse? A mulher entra na menopausa, a gente até deu uma palhinha no bloco anterior falando aí que aumenta o risco cardiovascular, que um hormônio baixa, o outro sobe. O que realmente ocorre? E o que ocorre lá no coração da mulher? Pois é, Rogério, são muitas coisas que a gente vem estudando de uns anos para cá, né? Até faço parte do grupo de estudo de cardiologia da mulher lá do HCOR, e a gente sempre está estudando sobre isso. E assim, a gente sabe que pode ter alterações na parede do vaso, e você pode favorecer o depósito de gordura nas artérias. Lá nas artérias do coração. Nas artérias do coração, que a gente chama de disfunção endotelial. Então, o colesterol alterado, muitas vezes as oscilações de pressão em função dos fogachos, a mulher com facilidade de ganhar peso, a questão da resistência insulínica, várias coisas que podem acontecer em função de toda essa baixa hormonal, o estresse, que a gente sabe que o estresse é gatilho para aumento de pressão, taquicardia, isso tudo pode aumentar o risco cardiovascular da mulher. E também é importante na anamnese a gente perguntar do histórico ginecológico, porque hoje a gente agrega esses valores às mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, que foi pressão alta na gestação, mulheres que tiveram diabetes gestacional, mulheres que têm doenças autoimunes. Então, esses valores, essas mudanças todas, essas características todas que a mulher possa ter tido na fase fértil, né? Quando teve filho, pode impactar na saúde cardiovascular lá na frente. Então, a gente tem que fazer essa anamnese bem direcionada. Cristina, há um aumento da incidência, por exemplo, de pressão alta. Colesterol a gente já sabe que vai aumentar mesmo, porque o hormôniozinho que é produzido lá nos ovários, ou seja, ele vai estar reduzido, e o que vai acontecer? Consequentemente, o ovário não vai usar o colesterol, Isso. Então vai sobrar colesterol, né? Então automaticamente o colesterol vai estar mais elevado. Exatamente. Mas com isso tudo, essa baixa de estrogênio, há um aumento assim dos níveis da pressão, uma tendência, não só pela idade, mas pela baixa hormonal também? Pode interferir um pouco na pressão, em função também dos calores, e uma coisa que também pode interferir é a questão do sono, porque é uma que você perguntou da queixa comum, além dos fogachos, muitas mulheres se queixam de insônia, ou às vezes acorda no meio da madrugada e não consegue dormir mais. Então, as questões do sono, de piora da qualidade do sono, são questões muito frequentes no consultório. Não sei se você também recebe essa queixa das pacientes. E a gente sabe que o sono ruim, a má qualidade do sono também impacta na possibilidade de gerar pressão alta.
Então, eu falo que a gente tem que ter um olhar macro para essa mulher, né? E assim, perguntar, porque muitas vezes ela acha que são coisas que faz parte, que é normal, e que às vezes ela nem pensa que pode ser uma pressão alta, ela nem pensa. Por isso que precisa fazer uma avaliação. E aí a gente estratifica essa paciente. Então, se a paciente for de baixo risco cardiovascular ou médio, ela pode fazer um tratamento de reposição hormonal. Mas se ela for um alto risco cardiovascular, ou se ela já tem stent, já teve um AVC, o diabetes por si só não é uma indicação. Mas nas mulheres que são diabéticas ou obesas, é preferível a reposição por gel ou adesivo, né? Então, existem várias formulações da reposição hormonal, mas... E a gente vai falar no próximo bloco. Mas a gente sabe que a gente precisa estratificar, porque uma paciente de alto risco ou que já teve doença, infartou, colocou stent... Contraindicação absoluta. Essa não vai poder. Infelizmente, a gente vai ter que usar outras medidas. Já falando um pouquinho sobre isso, Cristina, a mulher, a grande maioria, não só das mulheres e de alguns profissionais, eles acham que, por exemplo, a mulher entrou no climatério, menopausa. Teve baixa dos hormônios, que teoricamente é quem protege a mulher, né, dos problemas do coração. Se ela vai repor esse hormônio que é reposto, ele não protege mais ela não tem mais aquela proteção, mesmo fazendo a reposição hormonal? Na verdade, ela tem sim. A gente chama de efeitos benéficos da reposição hormonal extraginecológicos, porque a gente faz a reposição quando a mulher tem sintomas, mas a gente não faz reposição hormonal para proteger o coração, com esse objetivo. Isso não existe uma indicação precisa. Mas a gente sabe que você tem os benefícios do corpo todo. Por exemplo, a mulher tem menos chance de perder massa muscular, de perder massa óssea, porque ela está repondo hormônio. Então, na verdade, não é nada de diferente. Ela só vai repor aquilo que ela deixou de produzir. E uma coisa importante, ela vai repor a menor dose que deixar ela bem. Então, se ela usou a mínima dose e melhoraram os sintomas, pronto, não precisa aumentar a dose. Então, assim, a gente acaba tendo esses benefícios em função de fazer uma reposição hormonal por sintomas, mas não fazemos reposição hormonal para proteger o coração como objetivo primário. Ou seja, essa indicação não existe. Não existe. Muito bem, gente. Então, tenho certeza que vocês estão aproveitando bastante esse bate-papo e não sai daí, que em um minutinho a gente está de volta para discutir um pouco mais sobre esse tema que importa para você. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do Metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação dos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta para continuar esse bate-papo aqui com a doutora Cristina Milagre. Gente, ela faz milagre, né? Né, Cristina? Então, ela falou aqui no início do programa que quando ela atua e o paciente atua, o milagre pode acontecer. Então, se você está precisando de um cardiologista em especial, um cardiologista do esporte, a doutora Cristina está aqui para te ajudar do principal milagre para a sua vida, tá bom? Mas continuando o nosso bate-papo aqui, Cristina, falando sobre terapia de reposição hormonal, porque é algo que hoje está na moda, né? Sim. Tivemos aí a Anvisa proibindo os chamados chips da beleza para fins estéticos, agora a Anvisa voltou atrás parcialmente nisso e liberou o chip para fins de tratamento, né? Mas
qual é o papel da terapia de reposição hormonal na mulher? É só para aliviar sintoma? Na verdade, a indicação de reposição hormonal é para mulheres que estão no climatério, menopausa, com sintomas. E uma coisa muito importante, a gente fala de janela de oportunidade. Então, a mulher tem que iniciar esse tratamento dentro de 10 anos de menopausa. Porque se passar muito tempo, o risco aumenta, porque você ficou um tempo longo no seu corpo sem hormônio e depois você vai receber hormônio. Então, muitos estudos chegaram a essa conclusão. Então, a gente tem a janela de oportunidade. Então, tem-se uma tendência de começar o hormônio desde essa fase inicial do climatério, que já está tem hora que tem hora que não tem hormônio e tudo mais, porque o seu corpo já está adaptado com aquilo e você vai só continuando. Então, o que é a terapia de reposição hormonal? Uma coisa muito importante, esses chips da beleza não são tratamentos considerados seguros de eficácia e segurança para reposição hormonal. Eles não entram nesse rol. Por quê? Em maio desse ano saiu uma diretriz da Sociedade Brasileira de Climatério, de Ginecologia, junto com a Sociedade de Cardiologia, Brasileira de Cardiologia. E eles colocaram lá todas as recomendações e o chip da beleza, ele é proscrito, ele não tem essa indicação, muito pelo contrário, ele não é recomendado por segurança e eficácia, porque ele tem vários hormônios lá manipulados, enfim. Então, o que a gente tem hoje? Medicamentos de farmácia. Então, assim, a mulher vai repor estrogênio e progesterona, que são os nossos hormônios. Se a mulher tem útero, ela tem que usar os dois. Mas se ela tirou o útero por algum motivo, ela só vai usar o estrogênio. Ela não precisa usar a progesterona. Ela só usa para proteger o útero por causa do estrogênio quando ela tem o útero. E aí você tem as formulações do estrogênio, tanto o gel, adesivo e o via oral. A gente tem uma tendência, os ginecologistas, de usar o gel ou o adesivo. Muitas mulheres não gostam do gelzinho, ficam incomodadas, o adesivo é a cada 3 dias. Então, acho que é uma coisa bem interessante para aquelas mulheres que não gostam de ficar passando o gel. E a progesterona pode ser comprimido ou via vaginal. Então, isso é a reposição hormonal. O que eu acho que está faltando, né? Eu acho que falta um pouco do ginecologista esclarecer mais, tirar o medo, mostrar que os estudos estão aí, que são doses muito baixas, que vão melhorar sintomas. E o risco de ter um câncer de mama, Rogério, com reposição hormonal, é menos de uma mulher a cada 1000 mulheres. Você sabe que o risco de ter câncer de mama em mulheres obesas são 4 mulheres para cada 1000? Então, assim, se você fizer reposição hormonal, e você for uma obesa, que tiver indicação de reposição hormonal, se você fizer, você vai estar protegendo você. Muito mais. Entendeu? Então, assim, eu recebo muitas pacientes e falam assim, o ginecologista passou, mas eu fiquei com medo. Eu falei, mas por quê? Porque faltou orientação, faltou explicar que aquilo ali não vai agregar risco, porque o medo que elas têm é de câncer. E uma coisa importante, só para a gente não estender muito, não existe uma proibição de você fazer reposição hormonal porque alguém na família teve câncer de mama. Aí é uma análise do mastologista, do seu ginecologista. Se você teve câncer ginecológico, claro que você não vai poder fazer. Isso é uma das contraindicações. Mas, se foi alguém da família, tem que avaliar essa situação. Porque não está lá no consenso essa contraindicação, porque teve a mãe ou a irmã. Os critérios são individuais. Então, tem que escutar esses podcasts, tem que ver na internet, nas pessoas que têm conhecimento, que estão falando, né, com conhecimento, para você também ficar por dentro e tirar dúvidas com o seu médico. Porque é uma coisa que você vai pôr no seu corpo e você tem direito de saber, de conhecer e de esclarecer, para você ter confiança e ter qualidade de vida no climatério. Afinal de contas, a gente vai viver 1/3 da nossa vida na menopausa. A gente merece, né? Ter uma vida boa, uma qualidade de vida boa, não é verdade? Sem dúvida. Então, eu penso... E em especial as mulheres, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho minha mãe, eu tenho a avó. Então, se hoje tem essa oportunidade de você oferecer uma qualidade de vida melhor, a gente sabe que, em alguns casos, quando indicada a terapia de reposição hormonal, traz todos esses benefícios do alívio do sintoma, da redução da perda de massa muscular, da redução da perda de massa óssea, auxiliar no processo de emagrecimento das mulheres obesas e
consequentemente, de forma indiretamente, reduzindo o risco. Porque vão ter os efeitos que a gente chama de pleiotrópicos, né? As outras coisas que acontecem de bom. E uma coisa interessante é que as diretrizes já recomendam que a mulher que tem menopausa precoce, ela deve fazer reposição, mesmo sem sintomas, até ela chegar na fase que, teoricamente, ela entraria na menopausa. Porque senão ela vai ficar muitos anos sem a proteção do estrogênio e isso vai agregar muito risco para ela. Então, isso é importante. Cristina, uma coisa importante. A mulher não quer de jeito nenhum fazer terapia de reposição hormonal. Tem sintoma, tem indicação. Existe algo além, ou algo, vamos dizer assim, que não seja a terapia de reposição hormonal, algo natural, sei lá, um chá, um suplemento, alguma coisa no mercado que substitua a terapia de reposição hormonal? Para os calores, existem alguns antidepressivos, como a venlafaxina, a desvenlafaxina, o escitalopram, que são medicamentos que ajudam nesses calores. E eu uso para algumas pacientes e elas falam, nossa, doutora, melhorou bastante, né? Então, essa é uma opção no sentido dos calores. Algumas mulheres usam cápsula de amora, que às vezes dizem que aliviou um pouco, não é 100%, mas aliviou. Existem alguns fitoterápicos, isoflavona, que eles usam para calores também, que assim, é aquela história. Para umas vai ser bom, para outras não, mas assim, eles são com efeito limitado. Então assim, dependendo de como estão os sintomas, não vai ajudar muito. Mas o que você, mulher, pode fazer por você? Eu digo que ser sedentária na menopausa, no climatério, não é uma opção. Não tem jeito. Você tem que se exercitar. É uma necessidade. Porque se você fizer atividade física, você vai ter os benefícios da atividade física na saúde global e isso vai impactar no seu risco cardiovascular. Porque você vai estar agregando uma situação que você não tem poder. Você vai entrar na menopausa. Ou senão você vai morrer jovem. Então, assim, você tem que fazer escolhas saudáveis, tem que ter uma alimentação boa, tem que tomar bastante água, tem que dosar o álcool, tem que fazer exercício físico, né? Tem que procurar melhorar o sono, porque muitas vezes Usar o açúcar. diminuir os doces, refrigerantes, essas coisas, né? Que eu sempre brinco. Veneno de vez em quando pode, todo dia não dá. Eu sempre falo isso para os pacientes no consultório. E é verdade. Um dia ou outro você vai comer uma besteira, você vai tomar um refrigerante que você deu uma vontade, mas assim, não dá para fazer isso toda hora. Não tem como. Então, não tem como a gente não refletir sobre nossos hábitos a partir dessa época em diante. Porque a gente vai estar plantando o nosso envelhecer, né? A gente vai estar investindo lá naquele futuro. Então, assim, se você faz atividade física, você pode até não perder 1 grama de peso, mas ajuda você a não ganhar. E metabolicamente falando, o seu corpo melhora, mesmo que você não perca 1 grama de gordura. Você melhora a ação da insulina, você melhora os níveis pressóricos. Então, assim, Dorme melhor, você dorme melhor. reduz estresse. Então, assim, eu não negocio. Eu falo, olha, comigo não vai dar. Negociável. Isso é inegociável, né? As pessoas, na neurociência, eu fiz uma pós-graduação em neurociência e a gente aprende que as pessoas, elas mudam ou deixam de mudar por 2 coisas. Dor e prazer. Tá vendo? São basicamente isso que rege a humanidade. Ou você quer se afastar da dor, ou você quer buscar o prazer. E muitas vezes as pessoas não têm uma clareza, elas não têm uma consciência disso. Sim. Né? E às vezes olhar para o médico e falar assim, poxa, que médico 70 lá, saudável, né? Gente. O que ele fez? Então acho que falta o médico mostrar um pouco esse lado dele. E uma coisa interessante, que assim, depois que eu fiz medicina do esporte, eu sempre fui um pouco envolvida com isso, né? Que eu fiz métodos gráficos, teste ergométrico e tudo mais. Mas as pessoas muitas vezes acham que o cardiologista sabe falar de exercício. Não sabe. Não sabe. E assim, você faz exercício? Faço. E aí parou aí. Aí, não, o que você faz? Aí você pergunta, a pessoa faz que tipo de exercício, quantas vezes, porque isso faz toda a diferença. Às vezes eu faço exercício, a pessoa vai ali na esquina. Qualidade, intensidade, isso, tipo de exercício. Exatamente. Então assim, exercício é remédio. Né? Exercício é remédio, mudança de hábito é remédio, a gente tira medicamento, se o paciente faz o dever de casa, ele ganha estrelinha, ele tem que receber estímulo, porque as pessoas funcionam assim. Ele vai no médico e fala, nossa, hoje eu falo, eu ganhei meu dia hoje. A pessoa chega, a insulina estava 40, agora a insulina está 18, já melhorou muito. No próximo vai melhorar mais e vamos. Ninguém
modificou tudo de um dia para o outro, ele não vai chegar no ideal de um dia para o outro. É uma construção. Sem dúvida. Então, eu sempre gosto de dizer que a gente constrói saúde ou doença. Fique à vontade para construir o que você quiser. Se você quiser longevidade saudável, sem tomar remédio, você vai ter que investir. E tudo tem que ter dedicação. Nada, não temos grátis, né, Rogério? Sem dúvida. Não. Cristina, deixa uma mensagem aí para a nossa audiência, para o nosso público. Bom, eu queria dizer o seguinte: quem gosta de você é você mesma. Então, o que você pode fazer por você, para a sua saúde? Então, pratique exercício físico, se alimente bem, faça escolhas inteligentes, se envolva com pessoas que tragam valor à sua vida, que tragam felicidade, porque saúde e longevidade tem a ver com felicidade. Então, estamos aqui para esclarecer, para tirar dúvida e trazer você para esse mundo saudável. Cristina, deixa seu arroba pro pessoal. O meu Instagram é @doutora Cristina Milagre. Estou à disposição lá para perguntas, dúvidas. E foi um prazer participar. Eu que agradeço a sua Agradeço o convite, né? Um colega do HCOR de muito tempo, né? Que a gente se cruza pelo hospital. Nós todos os... Então foi uma oportunidade boa de bater um papo e podemos depois escolher outros temas, né? Sem dúvida, eu acho que a audiência aqui, eu acho que os médicos, eu falo assim, que a gente que tem o conhecimento, a gente que tem a capacidade, o poder da informação, acho que é o nosso dever comunicar. O nosso dever, concordo. Eu acho que boca fechada mata. Exatamente. E o paciente, muitas vezes, ele não conhece. Quando você fala, nossa, eu fiz no consultório uma folhinha de dicas alimentares básicas. E eu entrego aquilo ali, o paciente sai lendo aquilo e já agrega. Puxa, que interessante isso. A gente acha que sabe. Tem paciente que come açúcar refinado. Fala, não, açúcar refinado não dá. Não dá. Entendeu? Mas tá bom, Cristina, obrigado por sua presença, viu? Foi um prazer. Mais uma vez, Tá bom. Rogério, foi um prazer enorme. Hoje no programa Emagrecer, abordamos um tema essencial para a saúde e qualidade de vida das mulheres. A menopausa, suas mudanças, o risco cardiovascular e o papel da terapia de reposição hormonal. Vamos relembrar os principais pontos dessa conversa tão rica e esclarecedora. Você aprendeu que a menopausa é uma fase natural da vida da mulher, marcada pela queda de hormônios femininos, como o estrogênio, que desempenham um papel protetor no coração e no corpo como um todo. Essa transição, ela pode trazer sintomas físicos e emocionais, como as ondas de calor, a insônia, o cansaço, as mudanças no humor, mas também aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. Vimos que é possível enfrentar essa fase com saúde e vitalidade por meio de cuidados simples e eficazes, como, por exemplo, manter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, vegetais, praticar exercícios físicos regularmente, controlar a pressão, o colesterol, controlar o peso e, claro, realizar exames preventivos com acompanhamento médico. A doutora Cristina Milagre também explicou que a terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, pode ser sim uma aliada poderosa para aliviar os sintomas da menopausa e proteger o seu coração. No entanto, esse tratamento deve ser sempre avaliado de forma individual, considerando os riscos e o benefício para cada mulher. Se você está passando pela menopausa ou conhece alguém que está, não ignore os sinais do seu corpo. Cuide da sua saúde com carinho. Busque orientação médica e lembre-se de que essa é apenas mais uma fase. E vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, todas as segundas-feiras, às 19 horas, com reprise às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Te convido a me seguir nas redes sociais, Dr. Rogério Silva 1, Dr. Rogério Silva 1. Fique com Deus e até o próximo programa e vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.